Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma vez aqui no canal Semeia Semente para estar gravando mais um vídeo para a glória de Deus e para a edificação das nossas vidas. No vídeo de hoje vamos falar sobre Tiago capítulo 5, versículo de número 19 e versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha como o texto ele é tão lindo, tão claro, e a interpretação dele está muito clara na leitura do texto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, olha só, está nos mostrando que alguém, se alguém desviou da verdade, então a pessoa que se desviou da verdade, ela está vivendo no pecado, ela está vivendo na mentira, ela está vivendo no engano. Aí olha só, e alguém o converter. Calma aí. E alguém o converter. Ele está dizendo o quê? Que esse alguém que vai converter é alguém que não se desviou. Essa pessoa que se desviou da verdade, ela está sendo induzida por alguém que está vivendo na verdade a voltar a praticar a verdade, a se converter dos seus maus caminhos e voltar à verdade. Ao versículo 20: Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. Aquele que fizer se converter do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. Tá vendo só? A pessoa vivia uma vida de santidade com Deus, vivia uma vida de obediência, guardando a verdade, mas se desviou, foi praticar o pecado, se tornou pecadora, passou a viver uma vida suja, uma vida em desobediência à palavra de Deus. Aí chega alguém e traz essa pessoa novamente, prega para ela, instrui ela, ganha essa alma, faz essa vida voltar para os caminhos do Senhor. Esse homem, como diz Tiago aqui, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Alguém diz que essa multidão de pecados que essa pessoa que fez a pessoa se converter cobriu é da sua própria vida. Um exemplo: alguém se desviou, eu vou lá e ganho uma pessoa novamente para Jesus, faço a pessoa se converter novamente. Eu que ganhei essa alma para Jesus estou cobrindo uma multidão de pecados meu. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quem está com uma vida ímpia, com uma vida longe da palavra de Deus, essa pessoa está na prática do pecado, essa pessoa está sendo denominada como pecador. E se eu fizer essa pessoa se converter e voltar para os caminhos do Senhor, eu vou estar cobrindo uma multidão de pecados. Por que eu vou estar cobrindo uma multidão de pecados? Porque a pessoa que eu consegui ganhar para Jesus novamente abandonou os pecados que ela estava praticando. Não é que vai cobrir uma multidão de pecado meu. Porque se eu tiver com uma multidão de pecado, praticando uma multidão de pecado, eu também estou desviado. Então não tem como eu estando desviado trazer o outro. Jesus diz assim: não pode um cego guiar outro. Então o texto não está dizendo que vai cobrir uma multidão de pecado meu. Está dizendo que se eu fizer alguém se converter, eu estou fazendo se cobrir uma multidão de pecados, mas não é meu, é da pessoa que está se convertendo que vai abandonar o pecado. Lembra que Jesus disse em Lucas 15, versículo 7: Assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justo que não necessita de arrependimento.
Se o justo não necessita de arrependimento, o justo está diante de Deus justo. Deus falou que Jó era justo e Jó era justo. Jó não precisava se arrepender de nada. Deus falou que Noé era justo, não precisava se arrepender de nada. Deus falou que Ló era justo e Ló não precisava se arrepender de nada, porque ele estava obedecendo a palavra de Deus, vivendo uma vida íntegra, reta, justa. Mas quando o pecador, o desobediente, o rebelde, o que nunca aceitou e confessou Jesus como Salvador, o que nunca aceitou a mensagem do Evangelho, o que aceitou e se desviou, quando ele voltar, quando ele se converter, vai haver alegria no céu e será cobrida uma multidão de pecados, mas que ele está praticando vai apagar, vai acabar, não vai mais existir esses pecados sobre a vida dessa pessoa. Vamos conferir isso em mais um versículo? Atos capítulo 3, versículo de número 19. Olha o que está escrito, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha só a mensagem que Pedro pregou: arrependam-se e se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados, não o meu, os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Agora vamos ver o que o Pedro vai falar da própria vida dele, aqui ainda em Atos capítulo 3, olha só, versículo 12, a gente leu o versículo 19, agora nós vamos ler o versículo 12, E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha só, olha a vida do pregador da verdade, olha a vida do ganhador de alma, olha a vida do homem que está sendo mensageiro do reino de Deus. Ele está vivendo em santidade, e ele que está vivendo em santidade anuncia no versículo 19 para o povo que está vivendo em rebeldia, para o povo que está vivendo em desobediência à palavra de Deus, para que eles se arrependam, para que eles se convertam, para que o pecado deles seja apagado e que eles venham receber o refrigério da presença do Senhor. Os pecados que Pedro praticou foram apagados porque ele se converteu, porque ele passou a obedecer a palavra de Deus. Demorou um tempo grande, demorou 3 anos ou mais para Pedro se converter e andar na linha, mas ele se converteu e ele disse: não é a minha santidade que curou esse homem, não é a santidade de João, mas foi Deus que glorificou a seu Filho Jesus Cristo. Toda a glória seja dada a Jesus Cristo, seja através da nossa santidade, seja através de nós ganharmos alma para o reino de Deus. Glória a Deus por tudo. Grave isso: quando você fizer alguém se converter, voltar para o Evangelho, você está cobrindo uma multidão de pecados. Por quê? Você está ajudando alguém a voltar para o caminho da santidade, a voltar para o caminho da luz. Então a multidão de pecados que estava sobre essa pessoa está sendo apagada, está sendo aniquilada, não existe mais na vida dela. A tal pessoa que se desviou e que voltou para o caminho não tem mais pecados na vida dela. Se arrependeu, foi apagado, agora ela passa a viver uma vida de santidade diante de Deus, vigiando para não pecar contra Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.